bênção. Que bênção que nós ouvimos. Nós ouvimos uma narrativa, queridos, desde a queda no Éden, passando pelos profetas que anunciaram a vinda do Messias. O Messias nasceu, viveu, anunciou a mais bela mensagem que todos nós poderíamos ouvir. Uma mensagem que produz esperança aqui e a confirmação de vida eterna. E diante de tudo aquilo que nós ouvimos, queridos, eu quero ler um texto da palavra do Senhor, que fala a respeito de atitudes que as pessoas devem tomar diante de tão grande mensagem, tão bem anunciada, de maneira clara, ordeira, organizada. E o apóstolo Paulo, aquele que foi um dos maiores evangelistas da história, um homem que dedicou sua vida a anunciar o que nós ouvimos aqui nesta noite, um Cristo que levou sobre si a culpa do nosso pecado, para que todos nós tivéssemos a vida eterna. Enquanto na cidade de Cesareia, logo após ser preso em Jerusalém, justamente por anunciar a Cristo no final da sua terceira viagem missionária, ele está diante de governador, diante de um rei daquela região, e ele anuncia toda a verdade que ouvimos aqui nessa noite. E a palavra de Deus diz no capítulo 26 de Atos, do verso 24 ao verso 29, dizendo Paulo estas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais como eu sou, exceto estas cadeias. Paulo está preso, não por ser um bandido, não por ter feito alguma coisa de errada, justamente porque ele entendeu que tudo aquilo que a profecia dizia a respeito do Messias se cumpriu na pessoa e obra de Cristo. E ele teve o seu coração transformado no caminho de Damasco. E a partir daquele dia, quando Cristo se manifestou a ele e disse a ele: eu sou aquele a quem tu persegues, Paulo, e a partir dessa data, você vai fazer o meu nome conhecido. Ele abandonou tudo aquilo que ele considerava como nada, e ele passou a ter a grande certeza e convicção da sua vida, de que Jesus era o seu Senhor e o seu Salvador. E ele passou a anunciá-lo. Ele foi preso por isso. O Senhor tinha um propósito com essa prisão. Ele passou por vários lugares, até chegar à casa de César em Roma. E ali, queridos, ele anuncia as verdades do Senhor. Mas nessa passagem, nesse tempo de peregrinação, como missionário, ele anunciou a Jesus. Ele discursou e falou do autor da vida. Ele mostrou para todas as pessoas que o ouviam, que aquele que fora morto, o Senhor o fez Senhor e Rei. E diante da mensagem que as pessoas ouviram,
elas tinham as mais variadas decisões e atitudes. Nós olhamos esse Festo, governador que assumiu o lugar de Félix. Paulo já estava preso. Ele ouve o que Paulo dizia. E ele disse: você está louco. Queridos, e essa tem sido a reação de muitos nos nossos dias, que ouvem a palavra do Senhor, que ouvem os ensinos do Senhor. Um Deus que se fez carne, que se deixou pregar na cruz, que morreu a morte de pecadores, que mereciam a morte mesmo, mas Ele assumiu a culpa do nosso pecado. Isso, queridos, para os incrédulos, sem ação do Espírito Santo, Paulo mesmo diz que parece loucura. E você que ouviu uma mensagem nessa noite, cantada, pregada através de hinos, no seu coração você pode ter ouvido tudo o que você ouviu, e a mesma impressão daquele governador pode ser a sua. Esse povo está louco. Como pode? Como pode um filho de Deus fazer o que ele fez? Isso é loucura, não cabe no imaginário humano. Mas Paulo deixou muito claro: não estou louco, Festo. Não estou louco. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, e Ele pode mudar as nossas vidas. Mas no segundo instante, Rei Agripa, neto do grande rei Herodes, ao ouvir toda a mensagem, ele foi um pouco mais brando na sua fala, e ele disse assim: quase, Paulo, você me convenceu a me tornar um cristão. Quase que eu me dobro aos pés desse Jesus. Foi por pouco, bateu na trave. E para muitos nos nossos dias, queridos, a mensagem da salvação tem batido na trave. Muitos têm ouvido. Muitos sabem que Jesus é o Messias prometido. Muitos sabem que por amor Deus enviou o seu Filho e Ele morreu em nosso lugar. Mas por pouco, quase, eu vou continuar na mesma vida que eu tenho vivido. Mas eu encerro, querido, chamando a atenção do último verso do texto lido. Quando Paulo diz assim: Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais como eu sou, exceto as prisões ou as cadeias que eu carrego. O que Paulo está dizendo, não apenas aqueles que ouviam ele naquele instante, mas também todos nós que ouvimos, queridos, a palavra do Senhor, e diante dessa palavra, tomássemos sim uma atitude na nossa vida, não gritando loucura, não gritando pouco, mas diante de tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, nós nos dobrássemos diante do Senhor Jesus, que me amou, que te amou de tal maneira, que deu a sua vida em nosso lugar, para que pela sua palavra nesses dias fôssemos pastoreados, e diante de tudo aquilo que nós temos por passar, tenhamos a certeza de que Ele está conosco, de que Ele nos fortalece. No dia que o Senhor nos chamar, certamente estaremos com Ele. E eu faço uma pergunta: se hoje o Senhor te chamar, diante de tudo aquilo que você ouviu, diante da mensagem ouvida, você tem certeza e segurança de que Cristo é o teu Senhor, e com isso ter a certeza da vida eterna, do céu que o Senhor foi preparar para nós? Você estaria ali? A propósito dos nossos irmãos, eles ensaiaram, mas eles oraram, para que a mensagem da salvação nessa noite
impactasse o coração de todos os nossos irmãos e todos saíssem daqui com uma certeza de que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. O que importa é que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Creia no Senhor Jesus, se dobre ante o seu senhorio e reconheça-o como seu Senhor e como seu Salvador. Essa é a mensagem. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé.